Olá pessoal, é com grande entusiasmo e carinho que venho participar da 5ª Jornada Virtual Internacional de Pesquisa Científica. O meu trabalho ele tem como título O Adoecimento Mental e o Trabalho, uma perspectiva de sobrevivência na contemporaneidade. Falar de saúde mental no campo do trabalho é falar, é instaurar sobre as questões associadas à saúde mental em conjunto com o trabalho e trabalhador. O trabalho é uma atividade coletiva sobre a qual o indivíduo ele não é isolado, ele parte de um coletivo, de um meio social, ampliado de atividades exercidas e também da sua individualidade, porque todos os indivíduos têm o seu trabalho e a sua individualidade. Os adoecimentos mentais no trabalho, ele passa por rotinas indagadas e multifacetadas pelas tarefas estabelecidas, das quais as inserções profissionais ultrapassam o corpo e a mente do sujeito, Então, pegando dessas experiências que ultrapassa, que dialoga com as questões aí de sofrimento mental. As organizações, as empresas, os serviços públicos, que sejam em todos os sentidos que aquele trabalhador ele está inserido, essas empresas, esse trabalho, ele está de frente, a trabalhar essa saúde mental do trabalhador, Quais são a carga horária desses trabalhadores aí dentro dos seus trabalhos, dentro dos seus postos aí de trabalho. Então, dessa forma, esse trabalho objetivou indagar, analisar a percepção do adoecimento mental no ambiente do trabalho. E os resultados, eles demonstraram, que o adoecimento mental, ele está muito agregado à atuação do trabalhador, articulados indícios de que não se pode desprezar os conflitos subjetivos, os sentimentos, emoções, sofrimentos, angústias e patologias que causam variações na vida do indivíduo e suas vivências, assim como as representações do papel profissional e possíveis repercussões nas perspectivas da vida profissional, considerando o ponto de vista do trabalhador na execução das suas tarefas para promover o conhecimento e desenvolvimento biopsicossocial, porque o sujeito, ele, a partir do momento que ele entra no seu posto de trabalho, ele é um sujeito que também leva a sua subjetividade. Será que esse trabalho está trazendo condições para esse trabalhador? Quais são as cargas horárias? Está tendo exaustão mental? O que a gente pode promover, Com isso, contribuir com a visibilidade das questões enfrentadas por esses trabalhadores, para que possa colocar, e transformar a realidade do desenvolvimento das suas habilidades, dentro da organização, dentro da empresa, no sentido de contribuir para uma prevenção, a gente fala também de uma prevenção e promoção de saúde dentro do trabalho, porque é muito mais fácil a gente trabalhar com a prevenção e depois do que trabalhar com adoecimento mental, porque adoecimento, seja ele mental, seja ele físico, que pode levar uma patologia, porque depois fica mais complicado de estar inserindo esse sujeito novamente no seu posto de trabalho, A Organização Mundial da Saúde, ela vai falar
né, ela ressalta que a saúde é reafirmada como direito fundamental e passou como tido um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas de doença ou enfermidade, pautando-se pela abordagem de estratégias de prevenção, promoção e recuperação da saúde. A saúde mental também, ela parte de uma dualidade de se falar, né, no sentido de trabalho versus prazer, né, que ao mesmo tempo em que pode ser considerado como fonte de prazer, nele pode estar embutido características que causam sofrimento e adoecimento nos seus postos de trabalho. O corpo, a mente e o psiquismo entra muitas das vezes em contrapartida. O adoecimento mental versus questões físicas e emocionais, contribuindo com uma resistência até mesmo da atuação desse trabalhador com o seu trabalho. E nesse sentido, a gente vai dizer né, desse adoecimento mental, que o mundo do trabalho também não se articula somente na execução de tarefas e em seus conflitos, mas também no crescimento, conhecimento, desenvolvimento pessoal e laboral desse indivíduo, né, em suas diversidades, complexidades e interações sociais. Dejus, ele vai falar, né, que para que o trabalho não se torne uma fonte geradora de sofrimento mental, o mesmo deve representar para o sujeito possibilidade de realização profissional e pessoal. O trabalhador não visualiza sentido para o trabalho, o mesmo que complementa a integridade da sua saúde física e mental. O trabalho ele tem que dialogar com o trabalhador na forma de integração e sentido. O adoecimento mental passa pelo sofrimento, desconstrução de vínculo do trabalhador com o trabalho, como algo que desmorona e escapa da condição individual e social do sujeito. Então, essas relações do trabalho e o adoecimento mental não são percebidas no ambiente do trabalho, muitas das vezes, né? Porque a gente vai falar de uma doença, principalmente estudos, né, ressaltam que talvez esse adoecimento ele é visto somente como um adoecimento físico. Por quê? O adoecimento físico tem como o sujeito ir lá, fazer vários, né, passar pela equipe multiprofissional e tudo, com os exames, aquele trabalhador, ele consegue, né, tá ali, né, os exames e tudo para comprovar, mas quando prepassa um adoecimento mental é algo que não se pode medir, né? Então é algo que desmorona aí nesse sujeito aí, né, e pode se tornar, né, um peso tanto para o trabalhador, né, que não consegue, né, separar, não consegue muitas vezes nem ir trabalhar, né, até mesmo a depressão, a síndrome de burnout, que está em alta aí em vários postos de trabalho do trabalhador, né, que se instaura e o sujeito ele fica à mercê, né, de todo esse cenário aí. Então, o sofrimento mental ele está presente nas atividades laborais, pois trabalhar inclui enfrentar o real, regras e incidências que ocorrem diante das previsões. Contudo, o ato de trabalhar presume a superação dos obstáculos e busca por soluções. Deduz que o trabalho apresenta possibilidade de transformar este sofrimento e depende, portanto, da subjetividade do sujeito. Quanto vence a resistência do real, transforma para si mesmo, ou seja, de algum modo,
torna-se mais confiante e inteligente para enfrentar novas dificuldades. Porém, enquanto não há enfrentamento ou superação desse sofrimento, eventualmente pode desencadear uma patologia. Então, a saúde pública, né, ela vai falar que procura examinar de modo crítico e profundo os determinantes de uma crise de saúde pública, pois passa a ser identificada pejorativamente como um assunto de sanitaristas, isso é, de escolas e pesquisadores do campo de saúde mental, como de funcionários públicos com responsabilidades operativas, de trabalhador do setor, como especialmente os distintos segmentos da população, que são objeto de trabalho e adoecimento constante. Nesse sentido, aspectos teóricos e políticos e institucionais que contribuem para as dimensões de saúde mental nos processos do trabalhador, da saúde do trabalhador, esboça as organizações de gestão do trabalho como tentativa de incluir e identificar os componentes saúde e doença. Então, nesse sentido, a gente vai falar que essa relação saúde, trabalho e doença vem refletindo, estudando, buscando relevância do sujeito no social e transtorno mental, pois este não é discutido nos ambientes do trabalho, sendo assim atribuído ao trabalhador um ser pontual na execução de tarefas e que o sujeito não se insere somente no trabalho, mas nas variadas dimensões do sujeito e suas particularidades. Nesse sentido, para elencar os conhecimentos da temática saúde e trabalhador, é necessário que a gente possa direcionar reflexões da perspectiva saúde e doença, esboçando como integridades da saúde mental sobre, muitas das vezes, a falta de integridade de todo o contexto que acerca o indivíduo, resultando na impossibilidade de ofertar uma real compreensão de fatores ambientais, socioculturais, biológicos e psicológicos. Então, a saúde mental do trabalhador, ela deve ser envolvida a partir das suas relações, do trabalho, particularidade, elencando saúde e bem-estar, e não na segregação de doença. Então, as organizações, o trabalho aí, ele tem que entregar esse sujeito na sua totalidade, promover a prevenção desses adoecimentos mentais dos seus trabalhadores. Portanto, a saúde do trabalhador tem que ser compreendida na sua coesão, necessitando de reflexões das tarefas da sociedade do trabalho que contemple diferentes condicionantes e determinantes no processo da saúde, compreendendo a realidade de cada um enquanto sujeitos coletivos, para que possa significar e ressignificar as nomeações do trabalho de forma positiva. Então, foi uma breve apresentação do trabalho. Ele vai estar mais descrito mais na frente para que possa ser visualizado e também para ser discutido. Então, as dúvidas elas podem ser colocadas para que a gente possa discutir essa saúde mental do trabalho com o trabalhador. Então, é isso, uma breve apresentação. Espero poder contribuir com reflexões e discussões acerca da saúde mental do trabalhador e trabalho. Muito obrigada a todos.